Olá pessoal, olá a todos, é com muito prazer que eu recebo hoje aqui no nosso canal o meu grande amigo, professor Marúculo. O Marúculo, nós trabalhamos juntos daqui na UFTM, ele esteve aqui por uns 3, 4 anos, depois ele explica melhor. E atualmente ele voltou para a terra natal dele, está lá trabalhando na Federal de Juiz de Fora, na UFJF. E eu tenho o prazer de receber aqui, porque além de ser um amigo, a gente tem trabalhado muito junto em vários projetos de pesquisa, várias publicações científicas em conjunto, na literatura científica internacional. É um dos, se não o mais renomado cientista em relação ao pré-condicionamento isquêmico. E a gente tem discutido muito sobre outros assuntos, mas o assunto aqui de hoje, antes de eu passar a bola para ele se apresentar, ele é mais prático, mais popular, eu diria, mais interessante para todos os nossos inscritos no canal. Nós vamos falar basicamente sobre doping no esporte e sobre o uso de esteroides anabólicos androgênicos. Então, Moacir, muito obrigado pela sua participação. E, por favor, apresente-se rapidamente aí, falando da sua formação. Eu que agradeço o convite, né? Excelentíssimo professor da Mota. Basicamente, eu me formei em Educação Física em 2002 e fiz uma especialização em treinamento esportivo. Depois fui fazer o mestrado na UFRJ na Engenharia Biomédica. A sua formação foi aí mesmo, né? Na JF? Fui em Juiz de Fora. Ao final do mestrado na UFRJ, porque na época não tinha programa de pós-graduação aqui em Juiz de Fora, nem na região. Mais próximo era o Rio de Janeiro. Okay. E fui fazer o mestrado na Engenharia Biomédica e ao final do curso eu fiz um contato na fisiologia, me interessava a fisiologia. Acabei fazendo doutorado na fisiologia também na UFRJ. E depois eu passei no concurso aí na UFTM, fiquei aí de 8 de janeiro de 2010 até final de outubro de 2014, quando eu me afastei e depois me transferi. Tá. E vale lembrar que você se afastou porque você foi fazer um pós-doc na Alemanha, não é isso? Na Universidade de Colônia, que é um espetáculo, eu acho que é a maior da Europa, né? Uma das maiores do mundo, que é a universidade somente do esporte. Isso é muito legal. É a única das únicas, quase das únicas universidades somente de esporte no mundo, né? Tá legal. Eu estou falando isso para outra só de esporte. Sim, eu estou falando para ressaltar mesmo, porque hoje tem tanta gente falando bobeira na internet, né? Então, por isso que eu estou enfatizando a sua formação. E além disso, você fez também uma defesa de PhD, de doutorado na Alemanha. Foi. Então, o doutor Moacir, ele é doutor 2 vezes. O senhor doutor. Não é erro, não. Interessante que eu fiz meu primeiro doutorado na fisiologia e trabalhei com esteroides, né? Avaliação das funções fisiológicas cardiovasculares de esteroides. E quando eu fui fazer o pós-doutorado lá, e aí acabou que o doutorado também, no PhD, o professor lá, o professor Apel, ele também já havia, na década de 80, trabalhado com esteroides anabólicos, avaliando o efeito, remodelamento e etc. Foi até uma certa coincidência acadêmica nesse ponto. Legal. Então vamos às questões diretas. Primeiro, é verdade que todos ou quase todos os finalistas numa prova, por exemplo, 100 metros rasos e outras modalidades de força e potência, você pode até citar quais modalidades, estão dopados? A gente pode afirmar isso? É um pouco difícil a gente falar isso, né, Gustavo? Porque até nos nossos artigos, quando a gente coloca lá os critérios de inclusão e exclusão, tomar suplemento, ser hipertenso, a gente cita, né, não uso de esteroides, e a gente coloca lá que é autorreportado, até teve alguns revisores que questionaram, porque quando se trata de esteroides, as pessoas elas são um pouco mais omissas, né? Elas são mais melindrosas. Então, o cara fala que ele toma até Viagra, por exemplo, mas ele não fala que ele toma esteroide. Então, se dizer isso, é algo difícil de provar. Mas, né, dado todo o histórico esportivo de alto nível, desde a época da cortina de ferro do conhecimento, desde a época da Guerra Fria, e dados todos os casos de doping, né, relativamente pontuais, algumas vezes não, né, teve caso aí da Rússia ter uma equipe inteira sendo punida por doping, é muito provável que em algum momento esses finalistas já tiveram contato com essas substâncias.
mas não dá para afirmar que naquele momento eles estavam dopados. Até mesmo porque, ao mesmo tempo que as técnicas de identificação de doping elas estão cada vez mais específicas e mais sensíveis, as técnicas de tentativa de mascarar esse doping também está cada vez mais bem elaborado. E vale lembrar que são em algumas modalidades que isso é mais comum, né? Na verdade, o tipo de substância utilizada, ele varia de modalidade para modalidade. Talvez para um velocista que seja interessante você usar esteroides anabólicos, para um atleta de potência, porque realmente você tem efeitos aí de aumento de força e potência. Um atleta de ciclismo, por exemplo, se interessa muito no uso de eritropoetina ou da reinfusão de hemácias, porque para ele é muito mais interessante esse tipo. Que se caracteriza também por doping, mas não é o caso dos esteroides, né? A sensibilidade do teste ela é diferente. Moacir, a segunda questão é possível ficar grande, entre aspas, essa gíria da molecada, que o pessoal fala, sem usar esteroides anabólicos androgênicos? Claro que é. Você afirmaria cientificamente que sim. O fato é que o tempo e o limite, aí, o teto que você vai ter de tamanho, ele é influenciado pelo uso de anabolizantes. Como nós humanos temos a ideia sempre de ter algo rápido, né, a gente pensa em tentar utilizar alguma técnica relacionada a isso. E um outro ponto também é que a questão genética ela vai determinar o seu limite de tamanho. Assim como é possível ficar grande, né, sem usar esteroides, é possível você tomar muitos anabolizantes e, ao mesmo tempo, não ser tão grande. Você tem, provavelmente, pessoas pontuais, mas você tem muitos relatos aí de pessoas extremamente fortes, tanto no lado de tamanho, né, volume muscular, quanto de definição muscular, e que, nitidamente, o cara nunca soube nem o que era esteroide. Né? Muitos dos casos, às vezes, o cara nem tem treinamento de força sistemático dentro da academia. Mas, então, não dá também para afirmar, ou a gente pode pensar no campo das probabilidades aí, assim, que é lógico que esse conceito de grande é relativo, né? Mas eu falo assim, atletas de fisiculturismo, por exemplo, mesmo que amadores, eles conseguem competir sem o auxílio de esteroides anabolizantes? Não, porque o nível, né, de exigência, de definição de volume ali, ele é, assim como os esteroides, ele é superfisiológico. Então, o indivíduo não consegue ter uma definição tão grande. E, ao mesmo tempo, né, apesar dos indivíduos, talvez os mais profissionais, os bodybuilders mais profissionais, competirem uma vez por ano numa competição importante, hoje em dia, esses atletas eles ficam praticamente todo ano com alto volume e alta definição. O que nos leva a deduzir, obviamente, que de maneira, obviamente, profissional, né, que eles usam esteroides no ano todo. De maneira não formal, né, nas conversas de corredor, muitos deles assumem isso, né? Não publicamente, mas de maneira informal. Tá. Uma outra questão é possível alguém utilizar os esteroides anabólicos androgênicos sem ter os efeitos colaterais ruins, deletérios, ou minimizá-los? Tem uma possibilidade? Tem uma possibilidade. Pensando, por exemplo, vários atletas, várias pessoas aí, muitos até famosos, que já estão ainda com 70 anos de idade, né, atores de cinema, que fizeram uso de esteroides durante muitos anos e estão vivos. Então, a gente poderia deduzir que essas pessoas elas sofreram efeitos colaterais mínimos. Mas, ao mesmo tempo, é muito difícil você dizer se um ciclo de esteroides, ou seja, tomar algumas ampolas durante algumas semanas, não vai te fazer desenvolver um tumor que já estava lá, né, já era pré-existente. Então, algumas entrevistas, às vezes, né, até de fisiculturistas, eles falavam isso, não tem problema, é tudo controlado, mas a verdade é que isso não é controlado. É impossível você controlar isso. Né? Então, não dá para você dizer que você vai tomar pouco e não vai ter efeitos. É uma questão de arriscar. Então, não tem, a próxima pergunta já se respondeu, não tem como estimar um tempo de uso crônico e seguro para todos, não existe isso. Não, o uso seguro não, mas se tratando de uma substância exógena, quanto menos você usar, a tendência é que menos efeitos você apresente.
E, além disso, quanto menor for a frequência, ou seja, se você fizer períodos aí de interrupção longos, você tenderia a recuperar, né, o seu eixo fisiológico ali, hormonal, mais efetivamente. É uma questão. O problema é que muitas das vezes as pessoas iniciam isso e, como os efeitos físicos e estéticos são muito bons, ela acaba se tornando dependente. E aí o tempo de intervalo é cada vez menor e a dose é cada vez maior. E você, no seu doutorado na Alemanha, você estudou doping, né? Então, por isso que eu estou fazendo essas questões. Agora, no seu doutorado, se não me engano, aqui no Rio de Janeiro, você estudou esteroides anabolizantes, é isso? Sim. Quais são os efeitos colaterais mais comuns? Falando de uma linguagem mais simples para o pessoal, todo mundo entender, quem vai para a academia e tal. Sim. Os efeitos colaterais mais simples, né, dos esteroides, ou seja, mais comuns, incluem desde hipertensão, ele tem um efeito vascular relativamente rápido, né? Tudo bem que eu trabalhei com modelo animal, mas a gente tem muitos artigos descritivos, um pouco mais antigos, que ainda assim mostram que alguns efeitos vasculares eles são relativamente bem rápidos. Então é uma questão, hipertensão é uma delas, problemas hormonais ou disfunções hormonais relacionadas, por exemplo, à menor produção de testosterona, a uma disfunção muitas vezes relacionada à resistência insulínica, são efeitos comprovados, né? Um efeito também muito relatado realmente é a mudança de humor. As pessoas que usam, elas têm uma mudança, muitas vezes não muito perceptível, mas elas têm uma mudança no humor, isso é muito característico. E o interessante é que os artigos que trabalham com esteroide, mesmo nos modelos animais, eles mostram que a interrupção do uso, em alguns efeitos, ela é irreversível. Principalmente nos efeitos colaterais. Irreversível. Não tem volta. Onde não tem volta. Disfunção autonômica, fibrose cardíaca, muitas vezes enrijecimento vascular e a questão da hipertensão, são situações bem complexas. Agora, desculpa te interromper, mas popularmente o pessoal fala inclusive em disfunção sexual. É verdade que é disfunção sexual ou afeta a capacidade reprodutiva ou ambos? Ou não tem estudo provando isso? A testosterona exógena no homem, ela gera, no primeiro momento, o aumento da libido, mas logo em seguida você tem um efeito de down regulation. Então, ele tende a ter uma redução da libido com o uso crônico e, consequentemente, também você acaba reduzindo a sua capacidade de produção de espermatozoides. Consequentemente, o indivíduo a médio prazo ou longo prazo, não dá para dizer 6 meses, 1 ano, 2 anos, mas com uso um pouquinho mais longo, a pessoa tende a perder não só a libido, como também ter uma disfunção aí, reprodutiva. Já nas mulheres, você tem o efeito contrário, né? O uso de testosterona aumenta drasticamente a libido, né? Mas, em contrapartida, também você gera uma alteração drástica, né, no ciclo reprodutivo da mulher, na questão da menstruação e ovulação, e muitas vezes elas criam quadros aí um pouco mais característicos aí de incapacidade até de menstruar. E a aparência uso. E até a aparência masculinizante, né? E um ponto que as mulheres, obviamente, têm em relação aos homens disso, é que como os homens na adolescência já têm aquelas características androgênicas, como você tem um pico de testosterona na adolescência, então você já tem orçamento de voz, aparecimento de pelos, hipertrofia de cartilagens. As mulheres não passam por isso. Então, quando elas utilizam esteroide anabólico, elas realmente aumentam a massa muscular, reduzem o percentual de gordura, tem aí, em parte, a idealização do corpo que elas procuram, mas os efeitos androgênicos, eles raramente voltam. Então, muitas vezes você vê mulheres aí com um corpo, digamos, normal ou muito magro, com aquela aparência masculinizada, pelos, engrossamento de voz, porque justamente os efeitos anabólicos, eles são cessados, mas os efeitos androgênicos, eles não passam, principalmente nas mulheres. Livros você recomenda para os alunos que pretendem seguir doutorado, não vou nem falar mestrado, quem pretende seguir carreira acadêmica, que você acha que eles são essenciais assim?
Na área de ciências do esporte. Área de ciência do esporte e também geral. Eu acho que, se pensar na área de ciências do esporte, começar com um bom livro de fisiologia do exercício, que a disciplina é feita às vezes na faculdade, o aluno tem ali um conteúdo superficial, mas não estuda literalmente. Eu, particularmente, gosto muito do livro do Brooks, de fisiologia do exercício. Agora, em relação a livros de maneira geral, eu gosto muito de livros de ciência. Tem livros que falam sobre metodologia de pesquisa, livros que falam de ciência de maneira geral. Agora, indicar um livro seria, talvez, muita limitação. Né? Pensaria nos livros de fisiologia do exercício. E alguns filmes que você... Eu estou dando risada aqui porque o Moacir, o apelido dele é o Dr. Blaylock. Então, na verdade... Como é que é o nome do filme mesmo, em português? Quase Deus. Something the Lord Made. Eu recomendo para os alunos, para quem... Aliás, para todo mundo, é um filme fantástico, né? É um filme interessante, né? Muito bom. Que relata um trabalho de pesquisa de anos, né? Relacionado a uma descoberta de uma técnica para curar a tetralogia de Fallot, né? O filme basicamente trata disso. É um filme que talvez pudesse ser usado nas disciplinas de metodologia científica, metodologia de pesquisa, né? Que relata ali o passo a passo uma pesquisa. Então, se você pensar, esse filme é baseado em fatos reais e depois de anos eles publicaram um artigo. Ou seja, para a época, 2, 3, 4, 5 anos fazendo experimento, publicar um artigo, era algo praticamente comum. Né? O que difere, talvez, de hoje em dia, né? Em 6 meses a gente quer ter um artigo pronto. É verdade. E tem mais algum outro que você recomenda, assim? Que tem a ver com essa área de pesquisa, de ciência? Que vem à cabeça? Gosto muito, talvez, de algumas séries, né? Talvez as séries do House. Eles fazem aquele episódio todo, as pessoas têm casos clínicos que ninguém detecta que o paciente tem, então eles mandam para esse centro de diagnóstico lá, coordenado pelo House. E o interessante é que durante todos os episódios eles fazem exames complexos, têm discussões extremamente mirabolantes, mas na maioria das vezes a solução final é algo extremamente simples e básico. O cara tinha um verme porque fez uma visita no hemisfério sul, ou tinha um coágulo, ou tinha algo do tipo. E quando você pensa nisso na ciência, muitas vezes a gente faz a mesma coisa. Você tem um conjunto de dados, você vai fazer uma regressão, você começa a fazer uma regressão linear. Você tem um conjunto de dados, você faz primeiro o quê? Uma estatística descritiva. Depois você vai aplicando testes mais elaborados. E o que me atrai nesse tipo de série, né, nessa específica, é que a solução é sempre simples, independente da dificuldade em descobrir qual é essa solução. Muito bom, interessante. Quem tem o desejo de um dia, eventualmente, estudar na Alemanha ou fazer alguma pesquisa lá, como que é o funcionamento lá em relação a taxas? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, onde eu fiquei, nos Estados Unidos em geral, o que é público não é de graça. É público, mas tem que pagar. E não é tão barato. Tipo, $10.000 por ano, $5.000 por ano, depende do custo, às vezes muito mais caro. Na Suíça também, mas era menos. Eu não lembro o valor, mas era um valor mais acessível. E no Canadá também mais barato. E na Alemanha, como é que é? Eu falo para graduação, mestrado, doutorado? Sim. As universidades da Alemanha, a grande maioria é pública. Você tem poucas universidades privadas. As taxas lá, se não me engano, hoje... A grande maioria, quando você fala, é quase todas. 95% ou mais. Certo. As taxas hoje, você imagina que em Colônia deve ser algo entre 220 e 250 euros por semestre. E você paga de taxa, no caso do mestrado e doutorado. Mas esse dinheiro te dá um cartão da universidade, que te permite comer, né, no restaurante, tanto almoçar quanto jantar, com um desconto muito bom. Então, em média, aí, um estudante paga menos de 2 euros ou 2 euros por prato completo, enquanto um visitante vai pagar 4,50, 5. E você ainda tem direito ao transporte público, né, ilimitado. Aos finais de semana você pode levar um acompanhante. O transporte público em Colônia... Então pode parar por aí que já pagou já. 250, só o transporte público. Puxa sim, vida. O transporte lá é em torno de 95, 100 euros por mês. É uma troca, na verdade, né? Você tá então você tem um subsídio bastante interessante na universidade. Muito bom. E para fazer um doutorado lá, eles exigem falar alemão ou inglês já é suficiente?
Você tem as duas opções, né? Quando você for em inglês, você tem que ter um desses exames de proficiência, o TOEFL ou IELTS, com um valor específico. Ou para entrar na universidade com o diploma com o idioma alemão, você tem que ter a proficiência em alemão, se não me engano, em B2 ou C1, que é um nível de classificação já mais alto. A própria universidade também oferece um curso de nivelamento, só que você já tem que ter uma proficiência inicial em torno de B1, se não me engano, você já tem que saber um pouco de alemão para você entrar nesse curso. Então, é um curso para iniciantes, é um curso já um pouco mais avançado, mas a universidade também oferece. Então, você tem essa possibilidade. E fazer, obviamente, contato com alguém, se for o caso de pós-graduação, para que a pessoa te aceite lá, né? Esse eu acho que é o primeiro ponto importante. E as disciplinas, eu sei que você não teve contato com o mestrado, né? Mas você deve ter disciplinas em inglês também, ou pelo menos algumas, né? Algumas em inglês, né? Algumas em alemão. Né? Você pode fazer o curso todo em inglês. Ah, então pode, entendi. É possível. Tá. É possível. Legal. Eu falo assim, porque o inglês, para nós, é muito mais, Sim, mais fácil, né? É mais fácil do que o alemão. Muito bem. Moacir, muito obrigado pela sua participação. Tem mais alguma consideração que você queira? Não. Então é isso. Eu agradeço aí agradeço o convite. Espero ter contribuído um pouco. Com certeza. Valeu, um abraço. A gente vai, se precisar, a gente grava uma próxima. Valeu? Valeu. Obrigado.